Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta história e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Júnior Feital. E aí, Rafa? E aí, internet? Tudo massa? Conosco também, sempre, Joana Bonner. Olá, amiga internet. Oi, Rafa. Oi, Júnior. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha. Tá mais calmo aí, Júnior? Então, Tudo bom, vamos receber aqui, né, pra a gente receber nossos convidados calmos, né? Parecendo que a gente tem equilíbrio. Postura. É, exatamente. Afinal, não são qualquer pessoa. Pessoas aqui que a gente tem que receber de terno, né? Tem toda uma vestimenta. Ou não. Hoje aqui tô no meu taillé aqui, tá meio desconfortável, mas... Estamos falando do Renan e do Vinícius, diretamente do Ei, Fala Direito podcast. Nem sei se é assim, se é rei. Pode ser que é rei também. Tudo bom, gente? A gente costuma deixar o rei bem animado mesmo, isso aí. Gente, eu sou o Renan, prazer estar aqui com vocês gravando. Internet, que vocês são os ouvintes, né? Isso, amigo internet. Internet, é um prazer estar aqui. A gente é lá do Ei Fala Direito. A gente costuma trazer o direito de uma forma mais tranquila. Então, para todo mundo que quiser possível isso, ouvir, Renan? Olha. É possível. A gente usa séries para fazer essa conexão, para trazer você pro nosso mundinho jurídico aqui. E a gente garante que divertido vai ser. Informação a gente não pode garantir nunca. Mas que é divertido, é. Tá certo. Eu recomendo, a produção já escutou alguns episódios e recomendo, assim, é muito divertido. Pelo menos alguns episódios que eu escutei lá. E fala aí, Vinícius, pro pessoal identificar a sua voz também. Fala aí, amigo internet, eu sou o Vinícius, do Rei Fala Direito. E é tudo isso aí que o Renan falou. Vamos encurtar. Ó, amigo internet pode conferir. Na verdade, vai conhecer aqui quem não conhece os dois hoje com essa bela participação. E os links, né, da publicação vai ter aí no... Ou melhor, os links do programa deles vai ter na publicação do nosso episódio. Difícil falar, hein? O amigo internet também já viu que a gente vai falar de regras. Então, nada mais recomendável do que ter pessoas especialistas aqui, né, Jô? Que entendem das regras, de como funciona a sociedade. Porque aí talvez a gente aprende. Acho que... Entender é uma palavra meio forte, mas ok. Isso aí, amigo internet, vem com a gente descobrir se regras foram feitas para serem quebradas. Pode isso, Arnaldo! Tri. Cotando. Tricotando. Começando aqui o Tricotando de hoje, amigo internet, Jô, Júnior, Renan, Vinícius. Muito tempo que a gente não fazia um Tricotando com tanta gente. Estou animado, hein? A sala tá cheia. Pois é, e isso não era uma regra. Era só coincidência. Mas a gente decidiu aqui falar de regras porque a gente tá vivendo aí um tempo de exceção, né? Que... várias coisas precisam ser adaptadas, mudadas, ou por necessidade, ou porque alguém decidiu assim, ou porque alguém viu uma oportunidade de se mudar. E muito disso são algumas regras, né? Já diria o Arnaldo que a regra é clara, mas depende pra quem. Então a gente vai discutir aqui o principal, né, dessas regras que fazem parte da sociedade. Será que uma sociedade sem regras funciona? Não sei. Vamos saber aqui primeiro se a gente lida bem com regras. Eu já vou colocar uma pergunta de cara aqui, porque obedecer regra, quando a gente fala isso, a palavra obedecer já coloca a gente numa posição ali de submissão, talvez alguém queira interpretar assim. Então aí já tem um problema, né? Já tem um conflito. E aí, Júnior, regra, fácil? Tá tranquilo? Te dá lá um edital com 1000 regras, você segue bonitinho, como é que é? Ô, cara, eu acho... vou puxar aqui pra minha veia de historiador, né, cara? Eu acho que quando as regras são democraticamente estabelecidas, quando
a conhecimento das regras, né, elas são bem-vindas, são necessárias, né, minha adolescência anarquista já passou. Olha aí, olha o passado realmente. Hoje eu entendo a necessidade e a validade de regras, desde que sejam claras, públicas e democraticamente estabelecidas. E a gente tá pensando, então, de regras mais importantes, assim, né? Porque de regras mais básicas, a nossa vida é inteirinha feita dessas pequenas regras, né? Não, eu tô dizendo no sentido amplo, regras escritas, regras oficiais, regras da tradição. Eu acho que, no geral, regras são necessárias para uma boa convivência social, digamos assim. Sim. Tem muitas regras que são implícitas, né? Que não necessariamente elas estão abertamente escritas, mas a gente segue de qualquer jeito. Somente regra de costume, né? Nem sempre são as melhores, mas... Sim, eu também tive minha fase de fuck the rules. Fuck you, I won't do what you tell me. Mas eu também acho que pra ter uma convivência mínima, básica, cordial, essas regras são bem-vindas também. Acho que depois de uma idade você aceita que precisa estabelecer regra, porque nem todo mundo segue o bom senso, né? Não dá pra contar com bom senso alheio. Nunca, jamais. O bom senso é um conceito muito difícil. Talvez o Renan e o Vinícius possam explicar pra gente como a gente chega no bom senso. Mas antes, e aí, Renan, regras? Não deixa, né? Estudar direito é estudar regras, normas, né? Mas a gente no começo, assim, quando a gente tá tendo a introdução, a gente já vê que lei mesmo é só uma forma de você impor essas regras da nossa sociedade, aquela pra minoria das coisas, na verdade, né? Só para as coisas mais importantes que você precisa, tanto de um regramento quanto de um poder coercitivo para poder fazer aquelas regras serem aplicadas. Mas regras em si a gente tem em absolutamente todo lugar, né? Na família se ensina regras pra gente de alguma forma, né? Se você tem alguma religião, são regras que estão sendo ensinadas pra você. Eu acho que a gente não sabe viver, a gente nunca teve a experiência de viver sem regras, né? Então a gente pode até querer quebrar essas regras, mas a ideia de viver sem essas regras, eu acho que ela tende a passar mesmo. Eu concordo bastante com vocês. Então é barbárie, né? Se não tiver regra, é barbárie, Vinícius? Absolutamente, gente. O brasileiro que tá vivendo no Brasil, em 2020, a cada hora que passa, tem vários exemplos disso, né? Já com todas as regras que a gente tem, e não são todas, obviamente, né? Mas muitas são bem, não é bem escritas, mas bem estabelecidas, assim, no sentido que elas são regras que têm sentido, sabe? Eu gostei muito do que o Júnior falou, e eu ia falar, eu só complementaria colocando, além de tudo, essas regras, elas precisam ter um sentido, bom senso. Pra que elas servem, né? Elas precisam ter utilidade. E a gente tem. É claro, né? Elas precisam ser adaptadas, ser modificadas conforme a sociedade vai avançando. Mas já com elas, a gente já tá vendo a barbárie cada dia. Imagina sem condições. Nós não somos animais, vamos colocar assim, né, enquanto produtos da natureza, que conseguem viver pelo menos uma civilização sem regras. Gostei, então, que a gente tá mais ou menos aqui na mesma vibe. Foi bom pra descobrir isso. Mas aí eu vou voltar com essa pergunta assim: por que então a gente sempre tem, e depois acho que, não sei, o Renan e o Vinícius podem especificar melhor nessa questão de regras que não existem de fato, mas todo mundo segue, regras que, enfim, estão lá previstas, né? Mas não tem um negócio de um impulso de você querer se impor contra a regra, né? Que alguém manda você fazer alguma coisa, né? Você tem que ser obediente, não dá um ruim. Você pensa, putz, eu tenho que... Porque a regra não foi você quem criou, né? Isso sempre acontece com regras, até com crianças, né? Quando estão aprendendo. Mas eu acho que determinações que você não sabe direito de onde vieram, mas você tem que saber. Então fica aquele sentimento aí que a Jo e o Júnior falaram. Pô, não, tem que ser rebelde aqui, né? Não vou aceitar isso sem saber exatamente o que é, né? Mas tem uma questão aí da regra, que a regra é justamente isso, né? Ela é quem pode, tentando manter na linha quem entre aspas, né, tem um poder menor, né? Então a regra... é uma coisa de opressão mesmo, olha aí. A regra, ela tem um toque de manutenção, né? De conservar as coisas como elas
como elas estão. E por conservar as coisas como elas estão, você tem predominantemente algumas pessoas que vão seguir aquelas regras e as pessoas que vão criar aquelas regras, né? Então, eu acho que isso aí também tá ligado com o fato de que quando você tá no polo que recebe essas regras, de querer quebrar essas regras, né? É uma reação meio que automática, né? O avanço social, ele é a partir de quebra de regras, né? Pois é. Ô, Rafa, eu concordando, né, com o que foi dito, eu concordo, assim, no sentido em que as regras, elas não acompanham exatamente né, de maneira automática as mudanças sociais, as mudanças de pensamento. Infelizmente, nós temos aí um descompasso que leva mesmo ao questionamento. O fato de achar que regras são necessárias não quer dizer que as regras têm que ser imutáveis ou não possam ser questionadas e alteradas dentro de um contexto de mudança, né? Concordo muito com essa análise de que a regra é feita às vezes dentro de uma estrutura de poder e normalmente quem está nas posições inferiores só recebe, né, e não tem participação direta e na elaboração e na construção das regras, o que também leva ao questionamento e às vezes a inadequação diante da regra, né? Com toda certeza. Exatamente. E uma coisa que o Renan falou aí, já que eu ia puxar mais pra frente, mas acho que já podemos pegar, porque a regra, ela cria um contexto de manutenção. E como ele mesmo e o Júnior confirmaram agora, a quebrada não, né? O rompimento dessa regra... Ruptura. Obrigado, Júnior. Por isso que você é um ótimo professor. Quebrada, ação da quebrada. Mas o rompimento, a ruptura faz com que o avanço chegue. Então, se você pegar esse ponto de vista, a regra é uma coisa ruim até. Ela não deixa as coisas se desenvolverem. Estranho, né? Mas tem todos esse ponto de vista de que a regra serve para manter uma certa ordem. Eu acho muito louco isso de você não saber direito, né? Principalmente quando é isso, que você não sabe por que a pessoa fala assim, você tem que fazer isso aqui. Mas, né, como assim? E às vezes você não tem como questionar também. Eu ia falar que é bem paradoxal mesmo, né? A regra ela existe, tá lá para permitir uma conservação e uma organização, né, do homem, o homem assim, né, tipo, da humanidade, para conseguir avançar, né? A partir do momento que você tem as regras sociais, etc., você consegue organizar. Aí surgiu vários institutos, né? Por exemplo, a escola, a universidade, enfim. E só que ao mesmo tempo, né, a regra ela não tende a ser flexível, né? Ela tende a ser qual que é a palavra que eu quero usar? Firme, né? Enfim, não flexível. E ela de fato impede muitos avanços, né? E se não tem uma luta, né? Principalmente no âmbito do direito, se não tem uma luta, uma pressão, todo um debate para ir atrás, para ver se muda, você exclui várias realidades que vão surgindo a cada dia, a cada momento, né? Como o Júnior falou, ela fica lá, ela tá lá. Ela não acompanha automaticamente, né? Tipo um app, né? Atualiza sozinho. Não. Você precisa ter toda essa luta lá, quebrar ela e vir nova, né? E senão você deixa, por exemplo, de modo geral, o direito das minorias, né? Você excluía até poucos anos atrás, não tinha praticamente nada, sabe? É uma longa luta que ainda tem um longo caminho pela frente. Então é paradoxal isso, né? Ela permite que a humanidade se organize e avance, só que ao mesmo tempo ela toda hora tá colocando uma barreira que não deixa certos avanços acontecerem se você não chega lá e quebrar ela. Aqui eu vou... Me surgiu uma dúvida. A distinção entre regra e lei. Porque eu acho que a gente tá jogando tudo dentro do mesmo balaio. E talvez tenha alguma uma diferença aí, né? A lei, ela é uma regra, né? Só que a lei, na verdade, ela passa pelo processo legislativo, né? Que acho que, assim, seria mais legal a diferença entre uma regra e uma norma, né? Qualquer coisa pode ser uma regra, mas a regra não precisa ter necessariamente uma sanção se ela for descumprida, né? Mas uma norma, sim. Você ter uma norma significa que você tem alguém antes da norma que vai criar essa norma e alguém que vai ter o poder de te fazer seguir aquela norma, né? Então é uma formalidade, é uma estrutura toda criada para a norma funcionar, que a regra, por ser mais abrangente, ela pode ou não ter, né? E a lei, ela é, na verdade, na maioria das vezes uma norma, porque alguns artigos de lei podem não ser norma, mas acho que não vale a pena, não é esse o intuito da discussão, mas a lei é toda a norma que foi produzida a partir de um processo legislativo, né, que passou pelas votações na
no Congresso e que foi aprovada. Então tem essas 3 aí distinções maiores que a gente poderia fazer, eu acho. Posso fazer uma piada sem cara? Lá vem. A Norma não é aquela dona da pronto. esquina? Desculpa. Pronto. Enfim. Ai, Eu nem entendi. ignora, Vinícius. Esquece. Tá, quando Não eu dá escutar o atenção. episódio eu peço atenção. Ele repete, ele vai repetir. Não vou. Vocês, né? Mas uma coisa legal que o Vinícius colocou porque fica esse contexto paradoxo, e eu tenho aqui a etimologia da palavra regra, né? Que ela vem justamente do latim. Eu vou tentar o meu latim aqui, Joana, você que é a poliglota. A troglodita? Ela vem do latim, que é regula, do verbo regere. Eu acho que é assim. E ela diz, o conceito, né, é determinar, dirigir. Nós temos dois nobres causídicos aqui conosco. Acho que eles entendem de latim mais do que eu. Verdade, hein? Olha, a gente pode fingir gente. Tá vendo? Eu não sou fã do uso do latim no meio jurídico. Graças Eu acho isso uma pompa tão desnecessária. E o mais triste era ver gente no primeiro ano da faculdade falando, sabe? Tipo, nossa, eu sou ministro da... Aí, ou os juizecos era querendo... triste, gente. Querendo... Não, isso aqui que eu acho, o cara mete um latim pra tentar, digamos, de alguma maneira, encher tornar o linguiça. texto, o argumento dele superior. É uma encheção de linguiça. É aquele carimbar que foi intelectual, desnecessário. mas é nada, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão dizendo, então, que foi desnecessário ter trago o latim aqui. Obrigado. Não. Agora você está Adoro, necessário é a pessoa usar no argumento. Eu acho que é super válido. Aí é válido. Conhecimento útil, entendeu? Enfim, o que eu queria trazer é que o conceito lá original, ele fala isso, determinar, guiar, e como o Vinícius falou, a regra, de a grosso modo, ela tenta prever o que a sociedade vai fazer. Só que como você não consegue prever os humanos, né? Esse negócio fica engessado depois. Então é por isso que as regras que foram criadas, às vezes, têm que ser rompidas para se avançar. É estranho, né? Parece que é meio um ciclo que tem que acontecer mesmo, porque senão não melhora. Não que esteja bom, né, Júnior? Cara, mas eu acho que é um ciclo extremamente necessário e se você for pegar... Né, vamos pegar, sei lá, códigos de leis que foram historicamente importantes e tal, sempre eles estão dialogando com uma realidade vivida e o questionamento. Né, eu acho que a maior parte das pessoas que infringem regras, uma parte é por revolta mesmo e a maioria por desconhecimento. E a nossa sociedade, uma sociedade de informação, hoje fica cada vez mais difícil você dizer que você não conhecia a regra. Apesar de que, tirando nossos colegas do direito, talvez um dos textos mais incompreendidos e pouco conhecidos pela população brasileira é a própria Constituição. Eu é verdade essa afirmação, gente? Vamos perguntar, né? Você não acha, não? Eu acho que o brasileiro não conhece. Eu até queria, viu? Mas ela é meio verdadeira, porque nem no meio jurídico, viu? O pessoal tá conhecendo a Constituição. Ah, não. Vou chorar um pouquinho aqui enquanto você fala. Aí é complicado. Cara, gente, mas eu uso muito artigos de Constituição em provas, textos, trabalho com os alunos, porque fala, menino sair do ensino médio sem conhecer a própria Constituição é foda, porque é o básico, né, cara, que a gente espera que uma pessoa domine. É uma vontade que eu tenho de tornar o texto mais conhecido, até mesmo para que as pessoas possam questioná-lo e alterá-lo, entendeu, Rafa? Sim. É uma vontade que a gente tem, né, no nosso podcast, que a ideia do nosso podcast é justamente que as pessoas possam conhecer mais, assim, pelo menos o básico, elas terem uma ideia, né, porque conhecer tudo de legislação é impossível para um advogado. É muita coisa que a gente tem. É realmente impossível. A gente, toda hora, a gente tá lá estudando uma coisa nova às vezes, né? Porque além das coisas que mudam, gente, é muita lei. É muita lei mesmo, sabe? Que tem que prever todas as atitudes dos seres humanos. E como o Rafa bem colocou, é imprevisível. Então tem que ser muito abrangente. Não tem como decorar tudo e nem cobrir tudo. Como diria a internet, né? O ser humano é o pior tipo de gente. Então, Olha, tem sentido. Mas trazendo aqui já um dos pontos principais dessa pauta, que né, a gente tá tentando aí sobreviver
planeta, como disse o Vinícius, 2020 tá muito difícil sobreviver, né? Tem uma regra que foi estabelecida, ou melhor, uma diretriz, uma recomendação, não sei como chamar, porque às vezes isso influi, né, gente? Talvez vocês possam falar melhor. Quando o cara recomenda, ou quando ele fala que é uma regulamentação, ou quando é um decreto. Enfim, as pessoas não podem sair de casa. É um básico do básico. E isso, aí eu vou colocar aqui, vou defender o brasileiro, Júnior. Não, só pra terminar, eu achava que o brasileiro, né, Vinícius, como a gente bem sabe, Rue BR, às vezes é mais complicado, tem sempre um jeitinho, mas não foram poucas as notícias que no mundo inteiro, né, os seres humanos, alguns, eles teimavam em descumprir essa regra, essa norma. E como o Júnior disse, é bem claro por que você não deve sair de casa. Não tem como a pessoa falar que não sabe o porquê. E isso aconteceu ao redor do mundo. Então a gente pode falar que tem uma predileção gratuita, assim, acho, pra descumprir isso, né? Continue aí, Vinícius. Pode incrementar o que você queria. Eu não tô acompanhando muito, assim, por questões de saúde mental mesmo, mas... Eu também. Justo. Bem-vindo ao clube. Valeu, gente. Eu já tava vindo meio aqui achando, nossa, eu vou lá sendo meio uma fraude, sabe? Mas enfim. Tá tendo uma discussão, várias discussões no meio jurídico sobre... E é tudo questão de nome, na verdade. É mais nomenclatura, porque o direito tem essas coisas também, né? E determinar o que é isso, o que é aquilo, porque aí a gente entra em hierarquia das leis brasileiras, né? Das normas, que aí você tem basicamente a pirâmide do Hans Kelsen, né, que é o teórico da teoria pura do direito, que é a Constituição, etc, enfim. E aí tá aquilo, pode fazer decreto, não pode, a discussão vai desde esse nível, se pode ou não pode, qual decreto que tem mais, teria mais forças, né, bem entre aspas aqui, tipo estadual, municipal, e aí os tribunais dos estados decidindo alguma coisa, o STF colocando outra coisa, e aí no meio disso você tem a pessoa humana nascida no Brasil, vamos colocar assim pra não ser só brasileiro, que confunde todas as coisas, né? Tipo, a pessoa, sei lá, deu 2 textos no WhatsApp, né, que a gente sabe que tá sendo uma grande universidade, uma faculdade nacional WhatsApp, né, formando altos doutores aí, e aí a galera nossa, tá vendo agora a galera falando, o meu livre-arbítrio, e tipo assim, meu, que é livre-arbítrio? Eu não consigo nem articular a palavra direito nesse absurdo. Então, assim, tá tendo muita discussão e vai tendo, né? Enquanto isso durar, até após isso durar, eu acho que vai ter muito estudo sobre isso no futuro, provavelmente, né? Já tá tendo vários. Assim, o decreto, independente, assim, ele é previsto na Constituição, né? A União, os estados, o município, o Distrito Federal, eles têm certos parâmetros, né? Vamos dizer assim, que eles podem legislar juntos, sabe? Eles são concorrentes nisso, na verdade. Assim, o decreto tá lá para avisar o negócio da saúde, né? Mas a gente sabe como é a situação. Até agora, o único medida eficaz que a OMS colocou para combater e não pedir que a pandemia se espalhe tanto é o isolamento social, e tem todas essas coisas. E o Estado tem um dever de... O Estado, assim, quando colocam a União, o Estado e o município, eles têm um dever de zelar e cuidar da saúde do cidadão. Ainda que para isso você tenha que cercear, eu acho que é a palavra, mais ou menos, alguns direitos, sabe? Você tem que limitar um pouco mais alguns direitos. Né? Porque não é tirado, sabe? Tem gente colocando aí e falando, cansei dessa ditadura. Como, Nossa, não, gente. se já no mercado você vai ali principalmente se você tá doente com algum sintoma, você tem que ir no hospital, alguma coisa assim. Você não tá preso na sua casa e se você sair vai levar um tiro, sabe? O decreto tá lá, decreto não é lei. Não, decreto não é lei, tá abaixo de lei. Mas assim, amigo, continua sendo uma regra, uma norma de um poder acima de você, que tá pra organizar o coletivo, tá no nosso contrato social, tudo bem que você não, literalmente você não assinou nenhum contrato, mas Ana, tá no contrato social. A gente se organizou assim. E assim que, bem ou mal, tropicando ou não, a gente tá indo, sabe, em sociedade. Você tem que observar e cuidar, porque é pra saúde de todo mundo coletivo. É porque que as pessoas, aí já é totalmente minha opinião, obviamente, não tá bem longe de ser alguma verdade, mas assim, por que as pessoas não observam, né, não seguem, etc, estão revoltados? Eu primeiro penso, principalmente, que é a falta absoluta da cultura de coletividade que o brasileiro não tem mesmo.
As pessoas não pensam coletivo, a gente não tem essa coisa sabe, de pensar enquanto, nossa, somos um grupo, todo mundo é uma nação, é um momento complicado. Não pensa nisso, não tem noção disso, na verdade, né? Eu nem sei se você não pensa, simplesmente não tem muita noção disso. É o egoísmo do ser humano em si, né? Tipo, eu preciso sair pra ver as pessoas, porque eu fiquei uma semana dentro da minha casa, sabe? Tipo, não aguento mais, foda-se, tô nem aí, vai. É ignorância também, muita gente realmente não compreende o que é um vício, como que isso funciona, né? É influência, né, de chefe, aqui mais aspas ainda, né, do chefe do executivo maior, né, que seria a faixa presidencial, tipo, que vai totalmente contrário ao que a ciência fala, negacionismo absoluto, então já tem um grupo mais fervoroso aí que, ele falou a verdade absoluta. Então, assim, é isso. Sim, uma soma de fatores, né? Foi bom que você falou, fez um en passant aí dessa coisa, mas o que me intriga é justamente como que... Então não tá... Vocês acham que não... Como citar novamente aqui o Arnaldo, né, o Renan? A regra é clara. Não tá claro porque tem que ficar em casa. E tem isso, né? Muita gente agora lê o WhatsApp e acha que entende mais de direito do que você, né, Renan? Aí fica... Aí fica complicado, né? Então, mas eu acho que isso aí já é uma questão mais psicológica do que de regra mesmo, porque, né, eu acho que tem aquela coisa das pessoas negarem um pouco, né, a gravidade da situação, porque alterou em muito a realidade que as pessoas vivem, então as pessoas podem ter essa negação, né? Falando, não, isso aqui realmente não tá acontecendo, não é assim. Tem um outro fator que algumas pessoas na sociedade conseguem não sofrer consequências, então elas são acostumadas a não ter nenhuma consequência pelos seus atos, né? E agora, quando você enfrenta um problema que ele pode cobrar o seu preço de qualquer forma de você, as pessoas ficam sem saber muito bem como reagir, se elas devem realmente seguir essas regras, né? E acho que tem muito desse problema também, né? E a questão da coletividade também, né? Por exemplo, a Nova Zelândia voltou a se preocupar com o aumento de casos lá agora, e eu fico pensando, eu moro numa cidade muito pequena que tem 10 vezes mais casos e aqui tá tudo bem. Tudo bem assim, entre aspas, né, gente? As pessoas estão vivendo como se a pandemia fosse em outra realidade. Né? Então tem essa diferença de peso que a gente dá para as gravidades, que eu tenho bastante dificuldade de saber exatamente de onde vem, né? Porque, né, a gente divide tanto da nossa cultura com o resto do mundo, né? Tem tantos elementos em comum nos lugares, e como é que tem essa diferença de preocupação com a questão social tão diferente num lugar e em outro, né? E não digo nem assim na questão política do jeito que o pessoal usa, assim, né? De estrito senso, assim, mas nessa questão social mesmo, de falar assim, nossa, é um momento de me cuidar ao máximo, né? Fazer o máximo possível por mim e pelos outros, né? Porque é uma regra simples, né? Vocês vão concordar que é uma regra muito simples, assim, né? Se você pode, fique dentro de casa, né? Exatamente. Eu vou concordar muito com você aí, Renan, porque eu também concordo com tudo que vocês falaram até agora, mas o que me deixou muito mais chocado foi isso, que é uma coisa simples. A Joana uma vez falou que é o ativismo mais fácil de fazer, né? Só ficar no sofá. E é uma coisa que revoltou as pessoas. As pessoas escolheram, claro que a gente tem que fazer esse recorte, como você disse, né? Pessoas que não estão sendo afetadas diretamente, vários contextos, mas tem com certeza aquele cara que escolheu não seguir essa regra, ignorando todos os fatores, todas as recomendações, normas, decretos, enfim. E aí você acha que tocou num ponto determinante, que é coletividade, né? E no início vocês falaram, as regras são necessárias para o coletivo funcionar. A Jo, você está em casa até hoje, Jo? Você quer ser rebelde, quer fugir? Por quê? Eu tô assim, em casa até hoje porque eu quero ficar viva, na verdade. Pra não morrer. Exatamente. Já sabia. Eu acho que é um bom motivo. Não é? Mas tá claro, não é? Pra mim tá tem super claro. E uma coisa que me incomoda bastante, o Renan tava falando aí do pessoal simpatizando com outros países e tal. Quando lá no começo a Itália tava com aqueles números explodindo e tal, e todo mundo aqui no Brasil se doendo e tudo mais. E agora que a gente já passou isso há muito tempo,
tá tudo bem. Normatizaram, né, Jô? Normatizou. Hoje, quando a gente tá gravando, foram mais de 1.300 mortes, cara. Todo dia, E as pessoas ligaram foda-se, cara. Essa questão psicológica que o Renan citou é o que mais me incomoda, o que mais me impressiona, né? A gente tem que romper essa regra. Aí eu concordo, né, com o que o Vinícius falou da questão do egoísmo, né, das pessoas não terem um mínimo de noção de coletividade. Pô, eu posso ficar em casa, meu trabalho tá parado assim, né, presencialmente, eu tô dando aula, tô atuando e tal, mas eu posso ficar em casa, eu não tenho justificativa nenhuma, né, pra pôr a cara na rua simplesmente porque eu tô entediado, né, a Jô, como o Rafa lembrou, é muito fácil, cara, é ficar em casa, não é possível que sua casa seja tão ruim que você não consiga ficar dentro dela. Exatamente. Né? E... Tudo bem que tem situações e situações. Não, tem muita gente que tá em casa com uma família abusiva, sim, claro, um relacionamento abusivo. Mas, Jô, o que me incomoda mas no geral... É o que o Vinícius falou, cara, é o cara que quer romper, o cara que tá acostumado sempre a impor, né, e tô me referindo especificamente ao caso daquele desembargador que ofendeu o guarda municipal porque tava sem máscara. Pô, que justificativa o cara tem pra não usar máscara, cara? Entendeu? É foda. Então, assim, é esse tipo de situação. Não o cara que tá numa situação limite, ou o cara tem necessidade de sair todo dia pra trabalhar. Isso aí é justificado. Eu tô falando como eu que devo ficar em casa pra reduzir a curva de contágio, e eu me nego terminantemente. Aqui na nossa cidade, Rafa, deram uma flexibilizada, tinha fila no boteco sábado, eu falei, caraca. O povo entendeu normal, né? Flexibilizou, normal. Aí, pessoal, fila na porta normal. do boteco, eu falei, assim. Caralho, velho. É isso que me deixa triste, porque não deveria ser um negócio tão complicado de se entender, né? Essas pessoas aí, o cara que faz churrasco... Você precisa de uma inteligência enorme pra... Nossa, tá? Não, mano, e você tem uns exemplos, você tem uns números, sabe? Tipo, e não é aqui só, não é um complô contra o nosso amado líder, sabe? Tipo, mano, o mundo inteiro. Não vai ter Olimpíadas esse ano, você tem noção? Vocês fizeram episódio disso essa semana, né? Fizemos. Tipo, mano, sabe? Olha só o que tá acontecendo. Ai, não. Não vai ter vou Olimpíadas, sair mas vai ter porque Paulistano. eu tenho o meu direito de Tá vir, tendo, sabe? tá. Vai a merda. E aí, puxando ainda... Isso é um negócio que deu uma... né? São aqueles momentos, eu já falei com o Júnior, tem uns momentos que você realmente se pergunta se o ser humano consegue, porque tem hora que é complicado, mas aí... Eu acho que o ser humano, ele vence pelos números. É tanta gente que vai vencendo, mas não é por inteligência, sabe? Pois é. Não é. Como que a humanidade chegou aqui, pra mim, esse é verdadeiro mistério, gente. Porque assim, o que a gente tem de vantagem física? Nenhuma. Não enxerga direito, não sente cheiro direito, não ouve direito, tipo, é fraco, não pode olhar direito, que tipo, já pega um vírus que morre, sabe, quebra as coisas. Mano, a gente é fudido pra morar na natureza. E como virou a espécie, sei lá, tipo, tá em todos os lugares, sabe? Não entra na minha cabeça. Esse é o verdadeiro mistério. Ô, Vinícius, mas eu até vou pegar assim, tô com saudade de ver as pessoas, entendeu? Tô sentindo falta. Nossa, a gente conversa, faz reunião. Porra, eu tô com saudade de ir no restaurante, entendeu? Agora, enquanto eu puder, enquanto for necessário, eu vou seguir. Já teve amigo meu questionando, você não vai... Vou não, porra, não vou. Mas você tá com medo infundado. Aí eu tenho um argumento... Infundado? Eu tenho... Eu construí, depois de muita reflexão, né, um colega mesmo, um amigo, questionou que eles iam fazer um churrasco e eu falei, não vou nem fudendo. Aí eu pensei muito, né, refleti, construí um argumento infalível. Não sei o que, eu falei, teu cu. Pronto. Cara, não perco mais meu tempo, velho. Desculpa, definitivo e final. Podem usar, tá? Não sei o que, você tá com medo. Eu falei, teu cu. Pronto, velho. É isso. Entendeu? Pra porra, cara. Tô morrendo mais de 1000 pessoas, cara. Não vou perder meu tempo construindo argumento, não. Não. Cara, brother meu, eu apelei, cara. É como se você fosse questão. É a sua opinião. O filho daquela pessoa. Não é minha opinião, sabe, velho? Você acorda, mano.
o que acontece com as pessoas, sabe? Sei lá, nem dando tapa na cara a pessoa desperta, porque, tipo... Mano... Pois é. Ô, Júnior, você falou do churrasco aí. Essa semana, uma amiga minha veio aqui na portaria trazer uma máscara pra mim, que eu comprei com ela. E assim, eu de longe olhei e falei, ai, um rosto conhecido, sem ser na tela do computador. Que cena rara. Né? Vontade de sair correndo e dar um abraço e não dá! Nossa, foi E aniversários. Teve um monte de aniversário, o povo me cantando pra vir aqui em casa. Eu falei, não. Pra quê, cara? Não vale. Pô, é temporário, sabe? As pessoas parecem que vão tão desesperadas. Não é pro resto da vida, compartilho né, dessa esquizofrenia coletiva. Avisa eles que não valeu o aniversário, Júnior. Depois vocês comemoram. Isso. Mas ainda continuando aqui e mais avançando, porque, né, lamentar, a gente vai ficar aí até não sei quanto. Mas uma coisa que talvez funcione... Até o fim da pandemia. É porque o pessoal teve muitas críticas, né, de que essa recomendação deveria ter feito de outras formas. E tem uma coisa também, aquela regra que... Ou melhor, lei que pega e lei que não pega. E tem muito a ver com a punição também, né? Às vezes o cara só segue a regra porque vai ser punido. Eu queria ver o que vocês acham disso, né? Realmente é preciso ter a punição? Porque nesse caso específico que a gente acabou de comentar, talvez era a única saída. Porque você tá um negócio simples, o cara não consegue manter aquilo, é melhor punir ele às vezes pra salvar o bem maior ali, que é o resto do povo. Ou melhor, né? Não sei também se é bom salvar. Mas a punição, não sabemos até que ponto ela é realmente necessária, né? Pra poder manter o pessoal nos trilhos, né? Diz aí, Jô. Tem casos e casos, né? Nesse caso que você citou, realmente dá o pessoal vontade falava, tem que dar multa, punir. né? Tem que, sei lá... Tem que dar multa, tem que dar pescotapa, eu não sei, cara. Tem que sofrer as consequências de alguma forma. Se pegar o Covid já não for uma consequência grave o suficiente, né? Mas, assim, tem casos em que punição só serve pra prejudicar. E aqui eu vou trazer um kit de regras que as punições acabam traumatizando pra vida inteira, que é o caso de religiões. Né? Então tem culpas aí que a gente carrega nas costas sem nem se dar conta que a gente tá carregando, que é por isso, são punições de regras que a gente quebra involuntariamente. Olha, pra você ver, Jô, só pra acrescentar nisso daí, as regras da religião foram escritas na tábua de pedra lá, né? Os 10 mandamentos. Olha que exatamente. louco isso, né? Positivado. E assim, a gente carrega assim, porque é enfiado na nossa cabeça que a gente vai ser punido se a gente quebrar. Só que são regras um pouco absurdas. A regra é clara. A gente tá gravando hoje, né? Tipo, quinta-feira, dia 13 de agosto. E amanhã aqui na minha cidade, São José do Rio Preto, estado de São Paulo, tem um movimento liderado, né, por uma empresária e um grupo, eu não sei quantos eles são, né, porque a informação tá bem assim por cima, mas tem já imagens circulando no Instagram, até esqueci o nome do movimento, ainda bem, prefiro não saber nem o nome, que eles decidiram que é assim, o decreto do prefeito, né, o decreto municipal e o decreto estadual não vale mais. A gente vai abrir o nosso restaurante, porque é o nosso, sei lá, começar a falar essas coisas de livre-arbítrio, direito de vir, a economia vai acabar, então vai ser pior, vai matar mais gente do que o Covid tá matando, e aí amanhã vai abrir. Eles vão abrir todos os restaurantes e, assim, se isso não é sinistro por si só, tipo, o empresário, de repente, se deu o alto direito de eu estou acima de um decreto, né, não é lei, tipo, como se não tivesse alguma força, né, de regra e imposição. Puxou a formação dele direto do WhatsApp, né? Simplesmente ela decidiu, tipo, eu sou a Constituição mais que isso, sei lá, né? Eu sou a super Constituição e tô falando que eu vou abrir os restaurantes aqui em Rio Preto. E todo mundo vai abrir, vem, galera. Só que assim, certamente ela não vai aparecer lá. Vai aparecer os meus compatriotas cidadãos aqui que ficaram batendo palma e falaram, abaixa essa ditadura, tem que acabar mesmo. Como assim? Eu vi gente... Ditadura, sabe? E a pessoa tava certamente 2 anos atrás, né? Pedindo a tal da... Gente, é um sonho. Não existe no direito a intervenção constitucional militar, alguma coisa assim? Militar constitucional. Eu só quero dizer isso, gente. Não existe isso. Sei lá de onde que esse povo... De qual Nárnia que esse pessoal vem com essas ideias, mas enfim. E aí... Nossa, o que eu tava falando? Eu fico alterado aqui. Enfim, ela não vai aparecer lá. Certamente vão aparecer os pessoal que tava falando isso, né? Baixa ditadura. Aí eu vi uns comentários do tipo... Como assim dentista pode funcionar e o restaurante não vai funcionar? Amigo, presta atenção.
Dentista é questão de saúde. A pessoa tá com dor, tem os procedimentos, infecciona o negócio. Tem gente que morre por causa de dente. É sério isso. Sim, é profissional da saúde, tá lá. E o cara tá usando todos os equipamentos de proteção individual, sabe? A máscara, aquele coisa de plástico na frente, luva. Tá correndo risco. A pessoa tá trabalhando, mas porque precisa. É a mesma coisa que você falar, o hospital tá aberto, o restaurante não vai abrir, sabe? O nível de não autenticidade e raciocínio que a pessoa tem, sabe? Eu não consigo pensar que eu tô nesse instante na mesma cidade que essa pessoa, mas eu estou. E assim, eles vão abrir amanhã. Louca que os caras criam. Eles decretaram, tipo, o decreto deles, né? Que amanhã vai abrir ponto final. E vai aparecer, provavelmente vai aparecer esse pessoal que fez buzinaço, né? Provavelmente eles vão vestido de bandeira do Brasil, essas coisas, sei lá. No restaurante pra correr o risco de pegar Covid. Só que assim, a prefeitura ficou quieta, não falou nada e deixa acontecer. Eu desconfio, aí já é uma opinião pessoal minha, por favor, não estou falando isso da prefeitura, tá registrado. Que a prefeitura deve estar assim, ótimo. Abre, vou lá e multo, porque. E depois eu lacro, né? Porque assim, a arrecadação diminuiu bastante. Porque é óbvio que a economia tá. Eu não sei o que essas pessoas pensam. Sabe? Tipo assim, a gente tá falando só de Covid e não tá pensando em economia, é óbvio. Isso pra gente é óbvio que tá atingida, né? Não tem como tudo tá sendo atingido, gente. Só que assim, por essa questão de tá sendo atingido e tudo mais, e a economia tá indo ruim. E é nesse momento que a gente precisava ter o Estado e o governo federal atuando, sabe? Como aconteceu. Gente, nos Estados Unidos foi aquilo, o negócio mal chegou lá em uma semana, os republicanos democratas, e saiu o pacote de emergencial, sabe? Tipo, os trilhões de dólares lá na economia, mandando auxílio e tudo mais. E é assim que você faz uma situação dessa. O Estado tá aí nesse momento, principalmente, sabe? Tipo, e você não tem um governo que dá apoio, você não tem um governo que tá fazendo nada, você não tem um governo que tem um ministro de saúde. E aí o pessoal acha que vai resolver isso. Eu vou lá, vou abrir, quero ver o que vai acontecer. O que vai acontecer e por que isso precisa, né? Indo naquilo que a gente falou antes. Como que, infelizmente, muita lei... é horrível falar isso, mas por que uma lei pega, né? Aqui entre aspas. Porque se você não mexe no patrimônio, se você não atinge o patrimônio da pessoa, ela não vai ter esse espírito republicano, ou eu vou dizer mais ainda, né? Um espírito da civilidade de, ok, tem essa regra, ela existe por causa disso, vamos obedecer. Não. Nossa, se eu não obedecer, vai dentro do meu bolso. Aí funciona. Eu falo pra vocês depois, eu mando mensagem. Amanhã vai ser um dia que eu vou ficar em cima dos jornais da cidade, pra ver o que vai acontecer, gente. Porque assim, eles vão abrir, eu tenho certeza que eles vão obrigar obviamente, né, o empresariado em si não vai a moça que é líder, pelo menos, ela não vai aparecer lá. Se ela aparecer, melhor ainda pra ver as fotos, né? Eles vão mandar abrir, a fiscalização vai lá, a fiscalização já sabe, eles assinaram, sabe, tipo, tem um manifesto, acho alguma porcaria assim, tipo, a fiscalização vai lá e vai multar, sabe, eles vão ter que pagar. E assim, e se resistir, fazer tudo mais, aí você tem o uso da força policial, que é um atributo do Estado, né, tipo, ele tem um poder policial de fazer você observar aquilo e cumprir. E assim, né, o pessoal adora taxar criminoso, essas coisas. Mano, se você descobrir isso, você tá sendo criminoso. Você tá indo contra uma regra, sabe? Bandido bom é bandido morto. Aí sim, Ju. Sabe? Então, e aí, né, tipo, parece que o mundo deu voltas, né? Que faz. Não, o pessoal tá querendo priorizar a economia, só que, assim, não faz sentido nenhum dar prioridade pra economia sem antes conter a pandemia. Porque se você não tiver pessoas pra trabalhar, não vai ter economia. Exatamente. E assim, aqui na cidade, gente, faz 2 semanas, os leitos foram ocupados 96%, 97%. E é uma cidade que não fica só com a população da cidade. Vem gente da região inteira, né? Porque aqui é a capital regional e a cidade é referência à medicina nacional. Então vem gente do Brasil inteiro. E aquilo, gente, não é porque tem Covid que as outras doenças simplesmente, não existe mais. Não, continua. E não tem mais UTI. Não tem mais UTI. Aí o que você faz? Sexta-feira, vamos lá, todo mundo abre os restaurantes. Ai, velho, sabe? Eu tô vivendo isso, ninguém vai me acordar e falar, mano, pesadelo sinistro você teve, sabe? Foi só um pesadelo. Sobre a questão de uma lei pegar ou não, eu acho que aí a gente tem um problema, porque eu acho que, na verdade, a pandemia, ela mais expôs alguns problemas que a gente sempre teve, né, do que criar problemas novos. E a gente não tem, agora, juridicamente, a velocidade suficiente para consertar esses problemas antes da gente começar a perder esse número de vidas que a gente já perdeu, né? Então, porque a resposta do direito, ela é uma resposta que ela demora para sair, né? Você tem um problema como esse, você vai precisar criar uma lei para atacar aquele problema, aí essa lei vai ser aprovada, você vai tirar a vacatio legis dela, que é o tempo que ela ainda não entra em vigor, você pode reduzir ao máximo aquilo, mas ainda tem esse processo todo que demora. Enquanto isso, Covid tá cobrando o preço dele, né? Tá cobrando vidas
vidas das pessoas. O vírus tá cagando pra fronteira, lei, regras. Exatamente. E a gente fica muito exposto a esses problemas que a gente já tinha, né? E que o direito já não conseguia dar a sua resposta, né? E tem um limite do que o direito pode fazer também, né? Porque você começar a encarcerar as pessoas, a torto e a direito, também não é uma solução, porque além de tudo você vai estar colaborando com aglomerações, por exemplo, né? Então você precisa conter isso de uma maneira inteligente. Então acaba ficando, né? E inclusive, talvez não tenha interesse em punir com restrição da liberdade da pessoa, né? Talvez o interesse seja realmente uma multa, seja alguma coisa pecuniária, né? Mas a gente não consegue impedir as pessoas de fazer bobagem, né? O direito não consegue impedir as pessoas de fazer essas bobagens, assim, né? Não no tempo que a gente precisa que ele faça, né? Sim, e trazendo até uma fala que a Jo colocou, né? Tem é previsto, né, essas punições aí, vocês podem até falar melhor, mas tem aquelas de caráter que são educativos e outras que não. Uhum. Essas de caráter educativo não funcionam, parece, né? O pessoal não aprende. Então só sobram essas, que ainda tem o segundo problema que o Vinícius apontou, que são punições desmedidas às vezes, né? Às vezes funciona aqui, mas ali não, ou ali funciona diferente. Então, citando novamente o nosso ícone aí, a regra é clara, talvez não tá tão clara assim, e aí complica na hora da sociedade colaborar, né? Porque é o que você disse, não adianta você também querer prender todo mundo e causar uma revolta geral, gratuita, né? Sendo muito autoritário, porque vai ser pior. Então precisa de uma colaboração e as pessoas, em primeira etapa, precisam entender o que está acontecendo. É muito difícil esse negócio da gente... Na verdade não deveria, né? Mas é muito difícil quando as pessoas começam a questionar isso no meio dessa situação, eu acho. Como você disse, ficou tudo muito escancarado. Mas eu acho que esse não era o momento do cara pegar um artigo que ele leu no WhatsApp e falar que ele tem um livre-arbítrio, porque o restaurante, o CNPJ, né? É aí que começa todo o problema. Exatamente. É muito difícil. E é conflitante, né? Direitos fundamentais são conflitantes, né? Porque ao mesmo tempo que você tem a proteção à liberdade da pessoa, você tem a proteção à vida. E as duas estão em choque nesse momento, né? E nessa hora... E a pessoa que sai... Não, eu ia falar que nessa hora, que é muito importante isso, para as pessoas compreenderem também. Primeiro, não existe direito absoluto de nenhum absoluto nesse país. Não tem um direito que se aponte... Eu posso falar o que eu quiser! Não pode. Apesar que é um choque para algumas pessoas, principalmente no mundo virtual, né? Você não pode. Não tem direito absoluto. O direito à vida em si não é absoluto, gente. Ele tem as exceções dele. Então, assim, já começa por aí. Vamos todo mundo baixar a cabeça, porque não tem absoluto nada pra ninguém. Ou pelo menos não deveria, né? Embora algumas faixas presidenciais por aí discordem de mim. Então você relativiza. No momento que você vai fazer uma decisão, ou você vai fazer esse decreto, a lei e tudo mais, e no momento que você tá a gente não é estado de exceção, né? Juridicamente falando, mas você tá no momento que você tá numa exceção de tudo, né? Não tá mais na normalidade. E pelo amor de Deus, não fala o novo normal. Você não tá na normalidade, ponto. E assim, você começa a ver, de fato, o que é prioridade, gente. Qual o direito que começa a ter um pouco mais de espaço para ter mais atenção? É o direito à vida. Pelo amor de Deus. Oficialmente são mais de 100 mil mortes. Eu chuto esse número, sei lá, 3, 4 vezes, sabe? Vai saber. A gente não, infelizmente tem isso, já começou errado. A gente nunca vai saber o tanto de gente que foi infeccionada, não vai saber de tanta gente que de fato morreu em decorrência disso, porque não é só em si que o vírus mata, né? Vai dar complicação, pode te matar de outra coisa, mas foi por conta do vírus. Então, assim, direto e indiretamente, quantas pessoas não morreram, né? E então, o momento, o direito à vida é objeto jurídico que precisa de mais proteção. Então, vamos se organizar em volta disso, sabe? Não é ignorando nenhum dos outros direitos, só que a partir do momento que você tem um estado desse que você não está na normalidade, alguns direitos precisam ser mais observados ou mais amparados do que outros. Isso é a questão da saúde pública ainda, né? Se é só a saúde da pessoa, a pessoa que vai abrir o restaurante só ela pegar o vírus e morrer, gente, pelo amor de Deus, deixa todo mundo abrir o restaurante. Mas não é assim que o vírus funciona. Então, assim, é questão da cidade inteira. A coletividade, a cidade aqui tem mais de 450 mil habitantes, se eu não me engano. Já não tem UTI. Aí você vai lá e sabe, você faz um negócio desse, não existe. Não, meu direito de dividir, a livre iniciativa, economia, mercado. Amigo, nesse momento, direito à vida
é mais importante ele ter mais peso. Então, o seu direito a vir vai ficar restrito, sim. O ordenamento permite isso, sabe? E não tá tirando assim, não é achismo. Achismo é coisa dessa galera, né? Vozes da cabeça, sei lá, a fonte dele. A gente, não, é constitucional. Tá na Constituição isso, sabe? Tipo, é previsto, essas coisas acontecem. Tá numa situação que tá acontecendo, então as regras são claras, sabe? Não estão tirando da cartola o negócio. E o pessoal, não sei, uma explicação lógica, mas não tem uma explicação lógica. Tentando achar a palavra que, às vezes, é aquela palavra que o Júnior já falou, a gente não vai repetir aqui, né, Júnior? Então... não vamos ser banidos. Só pra terminar o raciocínio, e eu acho que você falou a palavra, eu não falei, mas você falou, que eu acho demais, mano. É a palavra-chave pra isso, é colaboração, sabe? Você precisava de todas as esferas, as três, né? Tipo, União, Estado e Município, devia estar colaborando com todo mundo. Tem empresas que estão colaborando, né? Eu não sou comunista e não tô aqui morte ao empresariado, né? É isso. Apesar que eu também não acredito. Comunista? Eu sou! Mas assim, eu não acredito no mito do empresariado bonzinho, só que tem empresa esperta vendo o momento e compreendendo, mano, se a gente não auxiliar e fazer isso aqui, pelo menos funcionar mais ou menos, a gente vai se fuder, sabe? Aí a questão de você ser lógica também, você gosta de ter lógica e mercado, não sei o quê, então, mano, seja esperto, sabe? Precisa de colaboração. E o brasileiro tá mostrando ser uma grande decepção nesse sentido, de tipo, coletividade e colaboração. Não tem. A regra é clara. Antes aqui, eu tinha separado um momento aqui, mas agora ficou difícil da gente encaixar. Mas eu quero ver, porque o Tricotando é puro desafio e improvisação, né, Jô? Então, Remendos. Porque é um tópico justamente para mostrar que tem momentos que é importante você ir contra as regras. Esse não é um deles. Mas eu queria que a gente falasse. Eu acho que a Jô trouxe um bom, vou passar para ela, mas eu vou falar também porque... tem alguns dogmas, algumas regras que são de contextos específicos que são muito, como eu posso dizer, uma camisa de força praticamente, né? São algumas coisas que você não entende muito bem o porquê e você não pode praticar e às vezes a pessoa é privada de viver plenamente a religião aí, sem querer problema aqui, hein, amigo internet? Mas é uma coisa dependendo, né, do nível de prática da família, enfim, é uma coisa muito complicada. Às vezes a pessoa se sente errada. Eu diria assim. Isso é muito difícil. E isso é um momento em que, claro que você não precisa, né, ir na igreja e queimar. Alô, black metal, mas você pode começar a questionar, né? Vamos aí então rodadinha de momentos para que você pode pelo menos questionar as regras. Pode começar, Jô, se quiser pegar aí da igreja mesmo. Então, tem um exemplo muito forte e recente. A Sayumi do Otaminas. Abraço, Otaminas. Eles são religiosos fanáticos, assim, e tal. E, assim, até final do ano passado, ela não podia cortar... Não, já faz mais de um ano. Ela não podia cortar o cabelo, pintar a unha, usar calça, coisas assim que... Gente, né, hoje em dia, peraí, vamos... Totalmente fora de contexto, né? Será que isso te faz uma pessoa ruim, de fato? Usar uma calça, né? E aí ela começou a questionar todos esses dogmas impostos, né, pela religião dela. E a família dela caiu matando em cima dela. Né? Só que ela peitou. Eu, inclusive, uma honra minha estar presente no dia em que ela cortou o cabelo. Que ela tava com o cabelo abaixo da cintura e cortou acima do ombro. Eita! Foi lindo. Nossa, demais. E ela, assim, tá num trabalho exaustivo e pesado de desconstrução, de se livrar de toda essa culpa que ela carrega, né? Porque tudo que ela vai fazer, ela primeiro questiona, pô, será que eu posso? Uhum. Será que minha religião permite? E são coisas pequenas, assim, óbvio, né? Dentro da religião não são pequenas. Mas se você colocar num contexto maior, eu acho que a gente faz bem até pra saúde dela, saúde mental dela, questionar. E não só dela, né? Tô usando ela como um exemplo específico, claro. Sim, claro. Mas esse questionamento de regras não precisa necessariamente quebrar na hora. Mas você olhar para aquela regra e falar, mas por que ela foi colocada aqui? De onde que ela surgiu? Por que ela tá aqui? Será que ela precisa estar aqui mesmo? Será que ela faz sentido? Eu sou uma pessoa também que funciona muito na base do... Será que isso daqui faz sentido?
Eu questiono tudo, mas eu sou muito estrita a regras também. Eu gosto de seguir regras. Uma coisa também que a gente, voltando lá e vou passar pro Júnior, que é isso, né? Às vezes tem uma coisa que não tá mais no tempo certo, né, Júnior? Então, em alguns momentos da história, foi preciso ter que quebrar as regras. Hiper necessário, cara. Eu acho que a história humana é baseada nessa ruptura. E pegando o exemplo da Jo, eu acho que quando a gente fala em regras, né, tem essa esfera pessoal e tem uma esfera coletiva. Eu acho que quando a regra, ela, principalmente essa baseada em tradições e costumes, né, Jo, que às vezes tolhe muito o comportamento das pessoas, eu sempre penso no bem comum, cara, que é difícil estabelecer, mas se uma atitude não está prejudicando ninguém a não ser você, eu acho que aí é uma questão, né, de escolha pessoal, bem diferente da situação que o Vinícius trouxe lá da cidade dele, que uma loucura que a gente está vivendo isso aqui também em Minas Gerais, né? Esse questionamento da possibilidade de respeito a uma regra que é pro bem comum, né? Eu sempre acho que assim descumprir regras é uma eu diria que é uma tradição humana, né, cara? Eu acho que a gente questiona, a gente incomoda em obedecer, como o Rafa falou, que é uma questão meio opressiva, meio que incomoda a gente no sentido de que a gente parece que está sendo limitado. Mas quando você pensa numa regra que é pro bem coletivo, é diferente de uma regra que está simplesmente impondo um comportamento, algum tipo de ação que é estritamente pessoal. Eu sei lá, eu acho que pra tudo vale isso, né? Assim, tudo tem que ser quebrado, não. Mas, gente, sei lá, é que pra mim é natural. Infelizmente, eu até então pensava que pelo menos pra muita gente era natural, mas aparentemente não é tanto assim. Você tem que ser crítico das coisas de tudo, sabe? E raciocinar, nossa, por que, por exemplo, uma coisa mais básica, sei lá, regra de trânsito, semáforo. Tá, pra que tem isso? Por que eu tenho que obedecer? Se você não obedece, vai acontecer acidente, você vai emperrar tudo, não vai ter... Já não tem muito fluxo, dependendo da cidade, do local, né? Se você não tem isso... Nossa, Vinícius, eu comecei a questionar regras exatamente com regras de trânsito. Tipo, imagina, se você não tem, é o Battle Royale, sabe? Tipo, boa sorte pra todo mundo, jogos vorazes, vocês que lutem. E não ia dar certo, obviamente, né? Vamos deixar isso bem claro. E eu tava pensando aqui, gente, eu acho que toda regra nasceu pra ser quebrada. A questão é o tempo, né? Eventualmente, toda regra vai ser quebrada. Né? Não tem como uma regra durar para sempre pela mutabilidade, né? E eu tava pensando por que era tão difícil imaginar uma regra para mim que seria interessante quebrar, e eu tava pensando assim que as regras, assim, eu não convivi com essas discrepâncias, assim, porque as minhas regras internas, assim, ditadas pela minha moral, elas, por muita sorte minha, eu entendo que isso é uma questão que envolve muita sorte e privilégio, elas acabam não conflitando tanto com as regras externas. Então a minha necessidade de fazer essa revolução interna acaba sendo menor, às vezes, que as outras pessoas. E eu fiquei questionando agora. Sim, não, isso é super válido. Não, mas até eu tava pensando aqui, regras básicas de sei lá, de jogo. Que você joga em casa, assim, tem umas regras gerais e aí tem a regra da casa. Você vai jogar tranca numa casa, não é a mesma regra que você usa na casa de outra pessoa. Depende do grupo que tá jogando. Então, tem que tá atento às regras que te circulam ali e, de novo, questionar. Porque as regras, elas precisam ser aplicadas em conjunto mesmo, né? O próprio direito, ele não consegue fazer tudo sozinho de jeito nenhum, né? Então ele depende dessas outras regras de condutas que você vai encontrar em qualquer lugar na sociedade, né? As regras que são criadas dentro de uma família, as regras que são criadas, sei lá, numa escola você tem uma série de regras que você precisa seguir, no seu emprego você vai ter. No nosso caso, por exemplo, você também tem o código de ética, você tem todas essas coisas precisam amparar de uma certa forma, né? Porque o direito não tem condição de fazer tudo isso, né? O direito, ele conta com a ideia de que a maioria das pessoas voluntariamente vai cumprir. Ele acha que o homem tem bom senso. Coitado do direito. Então, o direito conta com bom senso alheio? Ele acha que o homem médio tem bom senso, o direito. Então, coitado, é o pobre iludido. Não, mas o direito, ele conta com a ideia de que a esmagadora maioria das pessoas vai cumprir o direito e uma pequena minoria que vai violar. E aí essa pequena minoria você consegue remediar através do judiciário, né? Mas
Não é bem assim. Gente, e aí já vem outras discussões, né? Que minoria que é essa, né? De novo, não vou falar que o direito é seletivo, porque a gente vai fugir demais, mas ele é. Então... É outra coisa, né? Não, e o próprio bom senso mesmo é um negócio que é realmente... É uma coisa, né? Sempre tá aqui no Tricotando o bom senso. Bom, acho que a gente já pode se encaminhar aqui pro arremate final. Amigo Internet e Renan e Vinícius, né? O arremate é justamente Eu achei que esse já fosse o arremate, mas tudo bem. considerações finais. É porque tem um momento aqui que a gente fica realmente refletindo sobre as falas de, né? Vocês aí, 4 pessoas tão pensadores, tão, né? Então a gente fica aqui. Então o quê? Então o quê? Espero que seja qualificado. Me faltam palavras, Júnior, exato. Me faltam palavras para descrever as suas habilidades com os verbos, entendeu? Enfim, arremate final. A gente vai chegar aqui nesse momento que é as considerações finais. Posso começar, Joana? Por favor. Muito obrigado. Eu vou ser sucinto porque gostei do nosso debate-papo aqui, da tricotagem foi muito boa. A gente entendeu algumas coisas como funcionam, né? E faz a gente pensar se a gente está entendendo isso mesmo. E aí eu vou deixar um espacinho aqui, mas o Júnior pega no arremate dele, que é a clareza das regras, né? Ele citou isso lá, tem que vir desde cedo. E aí, talvez, não sei, tem que ter na escola mesmo isso? Não sei, ele pega essa linha aí depois. Mas o que eu queria trazer é justamente isso. Se a gente parar pra pensar, a gente vê que é uma coisa conflitante, né? Uma regra meio que tá impedindo a outra, e depois uma tem que sumir pra outra surgir. E você, no meio disso tudo, tem que fazer o básico, que é questionar e entender, né? O básico do básico é isso, porque você entendendo as consequências de não cumprir aquela regra, você vai tomar a decisão certa, não só para você, mas para todo mundo, que é o que a gente precisa, né? Essa situação agora me deixou muito, né? Eu tenho momentos de puro pessimismo, que é isso, o cara não fazer uma atitude boba, que é ficar em casa, realmente dá uma tristeza aí pro futuro da humanidade. Na verdade, você pensa se deveria ter futuro. Mas enfim, conversando com 4 pessoas maravilhindas aqui, eu vejo que talvez a gente tenha futuro sim. Então, gostei muito do debate-papo de hoje. Pega a linha aí, por favor. Vou sortear aqui, hein? Jona! Acho importante, de fato, compreender de onde certas regras surgem e questionar de novo, bater nessa tecla, pra ver se elas são válidas ainda e seguir se elas forem válidas. E eu queria finalizar mencionando algumas regras de convivência. É um set de regras que circula aí pela internet já faz algum tempo, mas eu acho elas fantásticas e especiais. Elas são as seguintes, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regras. Gente, não pode beliscar, não chutar, mostrar a língua, não pode morder, não pode dizer que vai matar os colegas, não pode ficar emburrado, não apelidar os colegas e não implicar com os colegas, beleza? É isso aí. Ah, e é proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Júnior, pega daí. Ouviu? Clássica, essa aí é a melhor que tem, cara. Não, Mas eu concordo totalmente contigo na questão do questionar regras. Eu acho que regras são feitas para serem quebradas, mas acho que, como o Renan mesmo citou, tem momentos. Eu acho que historicamente a gente percebe claramente que regras são modificadas de acordo com o contexto, com a situação. Coisas que eram normatizadas, normais há 100 anos atrás, hoje soariam absurdas, apesar de que alguns gostariam que prevalecessem, né? Mas eu acredito que o questionamento, a regra é natural, desde que você tenha embasamento. Eu acho que mais do que questionar é você entender o que está sendo proposto. E infelizmente algumas pessoas estão questionando simplesmente por desagrado político ou por ter afetado alguma questão particular. Como eu disse no início, eu acredito que regras são necessárias, mas não quer dizer que regras são imutáveis e que a possibilidade de mudança ela é desejável, né, de acordo com o contexto. Eu gosto de seguir algumas regras, outras não, mas eu entendo a necessidade de algumas regras para ordenamento social. É isso.
Bien, por favor, Renan, faça aí o seu arremate, pega essas linhas todas aí, desembola. Eu queria aproveitar e seguir nessa mesma linha também. A importância de questionar ela é muito grande, a gente precisa ter essa motivação sempre, né, de não estar conformado, de achar que aquilo pode melhorar, né, que tem espaço para uma melhora muito grande naquilo, que esse é um impulso muito grande para a gente revisar o tempo todo, né? E o conselho do ET Bilu é sempre muito válido, de buscar conhecimento. O eterno. Né? Porque a gente... Só meme nesse final. A gente consumindo, assim, de fontes seguras, assim, que vão realmente acrescentar alguma coisa, elas ajudam a desenvolver esse impulso questionador na gente, né? Desenvolver o senso crítico, que é fundamental pra gente revisar algumas regras quando elas precisarem de revisão, né? Mas é isso. Acho que muita coisa ficou na discussão, foi muito, muito proveitosa, né? Pega aí, Vinícius. Bom, eu acho que o resumão do que nós 5 falamos, né? Gente, a gente precisa de regras, sabe? Ainda que vai contra um lado do espírito humano que preza pela liberdade e tudo mais, já diria o filósofo, né? Disciplina é liberdade. Mas, assim, sem regras a gente não passaria de um bando de, sei lá, selvagens, bárbaros, incivilizados, enfim, não daria certo. Só que ao mesmo tempo, não necessariamente a gente precisa obedecê-la cegamente. Não façam isso. De novo, todo mundo falou isso. Questionem, passem pelo crivo da razão, a criticidade e vejam, sabe? Concordam ou não, principalmente se for regras que tratar essa ânsia grande, né, de uns grupos por aí de vir contra, principalmente os direitos humanos, direitos fundamentais, sabe? Garantias de direitos fundamentais, são regras que, obviamente, precisam ser quebradas urgentemente, sabe? Então, a gente precisa de muita análise, essa que é a verdade. E assim, vamos pensar também na questão da solidariedade, pensar no outro, por mais que seja tá difícil para todo mundo, gente. Você sendo favorável ou não ao isolamento, não tá fácil pra ninguém. Se alguém tá curtindo, gostando, tá aquelas coisas de hashtag gratiluz, pelo amor de Deus, essa pessoa tá fora da realidade. Ela não tá vivendo no mundo que a gente tá vivendo, então não leva em conta. Pensa que, tipo, às vezes não é a sua família que vai ser atingida, e que bom se vocês não estão sofrendo diretamente, não tá atingindo vocês, mas é a mãe de alguém, o pai de alguém, vovó, enfim, sabe? O irmão, tá acontecendo. Infelizmente as pessoas estão morrendo por causa disso, e então é um momento que a gente tem que fazer esse esforço, esse sacrifício mesmo em nome de coletividade, enquanto ser humano mesmo, um grupo, humanidade, ou se você gosta de ser patriota, nacionalista enquanto Brasil, sabe? Então vamos dar uma segurada aí, tentar fazer um esforço a mais, né? E mantenham-se saudáveis. Fique em casa. Muito se bom. Precisar muito sair de casa, usa máscara direito, pelo amor de Deus. Cobre o nariz, cobre a boca. No Eu vejo de pessoa com máscara no queixo, não tá escrito. Lave as mãos sempre, mas prioriza ficar em casa, por favor. Sigam essas regras que a Joana passou aqui no final, hein, amigo internet. Bom, chegamos aqui ao finalzinho. Agora, aquele momento de convidar o amigo internet a participar dessa linha aqui, né? Dessa tessitura que a gente tricotou. Manda lá no tricotandocast@gmail.com a sua opinião, o que você é, rebelde? Manda lá, a gente quer saber quais regras você segue no Tricotando, no Twitter, né, @tricotando_cast, e no Instagram e no Facebook também, o @tricotandocast. Manda aí o que você acha, se tá seguindo as regras, se não, tá rebelde. Rebelde sem causa. Olha aí, hein? Alô, Roger, saudades. Deus me livre. Filho da puta. Eita. Não, eu tô com ódio tá no coração. Mas a regra é clara. Aproveitamos que citamos um artista musical aqui, né? Ainda que não seja bom mais, enfim. Chegamos no nosso momento final aqui, que é de musiquinhas. Gente, aqui, Vinícius, Renan, amigo internet, tem uma danceteria no final de cada episódio. Cada convidado, participante, é convidado a deixar uma memória, um registro musical para lembrar desse debate-papo, né? E de musiquinhas boas. Geralmente são
indicadas várias músicas aqui de diversos estilos, diversos temas, diversos gêneros e geralmente são boas. Geralmente. Mas sem Vamos ver hoje garantia. aqui. Sem garantias, eu não garanto nada. Aí, ó, tá certo, porque aí você Playlist é uma se surpresa a cada livra play. de compromisso, entendeu? Aí você não precisa cumprir nada, muito bem. Boa. Obrigado. Vou pedir depois então, o Vinícius e Renan, vocês podem deixar umas dicas de não se comprometer aqui com a produção. Uma consultoria? Usar, né, Um habeas corpus linguagem preventivo. Bom, vamos lá, vamos ver. Eu vou começar, hein? Vai não. Eu- Deixa eu começar hoje, Rafa. Aê, olha isso? só. Temática, porra. Tem uma Olha temática hoje? Ah, desculpa aí, vou quebrar essa regra. Tá bom. Pô, Olha aí. custo ter uma música dentro do tema? Não, já tem que começar, porra. Tudo bem, vamos ver. Saco, Boa. a banda, se eu não me engano, é do Rio Grande do Norte, cara. Olha que coisa, né? Ó, já gostei. Já não é inglês? E já é estreia na playlist. A banda Boa. dentro do tema Ação Libertária. Hã? Ó, Com a música Olha aí. Escravidão Velada. Dentro do tema. Olha, o Júnior tá achando umas bandas muito Ô, loucas, hein, Júnior, nesse negócio. Entrei no né? hardcore aqui, pesado. Olha, muito bom. Ação Libertária, bom nome, hein? Bom Não é? nome isso daí. Como é que é o nome da música de novo? É Desculpa, Escravidão só pra- Velada. Bem, vamos ver lá qual é que é. O pessoal passa lá no Instagram depois que a musiquinha é postada, aí tem uma musiquinha aí do nada, vem um metalzão. Você já sabe que é do Júnior, né? Marca registrada, né, Júnior? às isso aí. vezes pode ser minha também, mas normalmente é do Júnior mesmo. Normalmente é do Júnior mesmo, exatamente. Muito bom. Já tivemos a primeira estreia de hoje. Vamos ver. Agora eu posso ir ou alguém mais vai Agora ser? eu vou, então. Já que é pra quebrar. Ai, beijo. Rebelião. Ó, Rebel. Não, mas não é essa música, não. Eu vou de Johnny Cash, que não é uma estreia, mas Não é uma o estreia. tema é I Walk the Line. Eu ando na linha, eu sigo as regras. Johnny Cash, I Walk the Line. Olha aí. Johnny Cash já tinha, mas merece ter mais mesmo. Merece, e muito merece. bom, hein, Joana? A Walk é muito boa essa música aí. Quem não conhece Johnny Cash, esse é o momento. Agora finalmente eu vou poder ir. Não vou mais também. Por favor, Renan, traga aí a sua música. Não sei se a produção tinha te avisado, se você pagou uma música. É uma música de um artista, hein? Não, eu vou aproveitar. Eu nem escuto tanto, apesar de gostar bastante de heavy metal também, hard rock também, mas eu não sou tão fã assim da banda, mas acho que só pra fazer oposição e sugerir que as pessoas não sigam assim na linha, eu vou pedir Breaking the Law também, Judas Priest. Ah, boa. Boa. Eu acho que tem, né? Eu acho que eu já muito bom. pedi essa, né? Por isso que eu não pedi, cara. Mas, cara, no tema, né? Poxa, no tema, né? Totalmente, velho. Totalmente. Mas Perfeito. Judas Priest, Com com certeza certeza. eu devo ter pedido. Não, e é um clássico, né? Classicão, Break the Law. E a música é boa demais. Moral. Manda aí uma palhinha, Júnior. Ô, cara. Dá um gritão aqui, um Break the Law. Vai dar um gritão do, né? Olha, Não, acordado a com produção o agudão lá do já final. tem na lista, hein? Eu sei, Já eu tem, sei né? porque Judas Priest é uma das bandas que eu aprecio bastante. No problem, no problem. Mas Breaking the Law é muito temática mesmo. Tinha tudo a ver pra me pedir, mas eu já tinha pedido, né? Vamos lá. Agora, por favor, Vinícius, eu vou ser o olha, último. eu vou quebrar a regra e falar que eu não pensei em uma música temática. precisa não. Mas, Não precisa não, não. temática Nossa, mas não é muito precisa. chato agora, porque todo mundo colocou. Eu tô quase achando que isso é um bullying combinado, se eu fosse mais paranoico. Não, eu que trouxe isso daí. Na verdade, o pessoal não pedia música temática, aí eu Culpa da comecei a Ju. Ser temática. Culpa da Ju. Pode pedir qualquer música. Bom, enfim, eu não sei se. Eu fui dar uma olhadinha hoje na lista e era muito grande, então assim, eu não consegui ver todas as músicas, né? É E gigantesco. aí eu não sei se essa música tá lá. Mas ela, de certa forma, é uma quebra também, né? Da normalidade, vamos dizer assim, da sociedade. Que é do grupo que chama América, e o nome da música é A Horse With No Name. Olha, Estreia. essa música é boa pra caramba, não tem lá não, hein? Porque Olha eu sou assim, gente, eu sou uma Olha o pessoa que, violãozinho, dependendo da semana, eu parei Nossa, numa eu década. adoro essa música. Eu geralmente tô preso na década de 80 com música, mas às vezes eu vou um pouquinho lá pros anos 70,
Semana passada eu tava bastante nos anos 90, então assim, acontece. Acontece. Não, eu Então, super entendo isso. Essa não música é? é boa pra caramba. Eu tinha décadas E que eu não hoje eu escutava acordei essa com ela na música. cabeça assim do Caraca, nada. você trouxe uma Fica o dia boa todo. lembrança. Quer saber? É um sinal, eu vou falar ela. Eu sou assim. Muito boa, olha aí. E estreia também, tá vendo? Playlist é gigante, mas sempre tem estreia, impressionante. Tá aí. Ô, do Rafa, Sei, e o Renan, Ah. vai repetir a música? Ué, você tem outra música aí, Renan, pra deixar? Eu posso pedir também 30 Years to Life, O nome da banda é péssimo, mas eu adoro, que é Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. É um dos projetos paralelos do... bandinha do Slash. Que eu adoro e fala sobre alguém que pegou basicamente prisão perpétua, né? Por ter matado alguém, né? Acontece. Por que o Slash não coloca o nome da banda de banda do Slash e fica inventando esses nomes, hein? Então, não sei, né? Não sei o que aconteceu ali também. É pra quebrar a regra, gente. Exatamente, né? Vai tentar inovação! Boa! Bom, com certeza tem Guns, né? Então o Slash tá lá, mas essa banda dele aí não tem não. Fica essa aí. Eu não conheço esses trabalhos solo do Slash não, porque eu acho meio tudo igual. Mas vamos ver se é bom. Vamos ver lá. Bom, finalmente eu vou ir aqui, né? Vou indicar minha musiquinha. Eu pensei em mudar aqui durante, porque eu queria, né, também quebrar a regra, mas acabou que vai ser temática sim. É a música da Dua Lipa, cantorinha Pops, tá aí na crista da onda. Chama New Rules. Novas regras. Pensou Ela bem. determinou umas novas regras pra ela aí. Né? Então fica essa dica aí. É boa, a Dua Lipa tem uma boa voz. Gosto bastante. Ela tá Problema salvando é que- o pop, gente. Aí eu acho que força um pouco, mas tudo bem. Vamos lá, vamos finalizar aqui o nosso Tricotando de hoje. 5 músicas, 5 estreias. 5 estreias e um reforço, né? Breaking the Law ganhou uma pedida bônus aí. A gente pode tentar destacar essas que foram pedidas mais de uma vez, né, gente? Não, melhor não. Não, Vai ter pode sim. trabalho. Judas Não, Priest vai ter pode, trabalho. porra. Vai ter trabalho, ó. Finalizamos aqui já o Tricotando. Primeiramente, vou agradecer demais aqui o Vinícius e o Renan pelo tempo, né? Já é um horário avançado da noite. Espero não ter estragado alguns planos que eles teriam aí. Mas estamos totalmente gratos aqui à participação e contribuição de vocês. E aproveita aí e deixa já para o convite novamente, né? Para escutar o Hey! Fala direito. Gente, obrigado pelo... Fala que era animado, gente. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui com vocês, viu? Gente, foi muito, muito legal mesmo, viu? Então, obrigado pelo convite. A gente ficou bem surpreso lá e, tipo, bem animado mesmo, assim. Às vezes a gente até meio exagerou um pouco aqui, mas a gente tava bem animado de vir gravar. Foi bem legal. Que isso, que bom que vocês gostaram. A gente aqui curtiu muito, né, Com Júnior? certeza, cara. Agradecer o Renan, agradecer o Vinícius pela atenção, pela participação. E cuidado, a gente chama de novo, hein? Por favor. Isso é um Cuidado. prazer. Se A gente ficar chama mesmo. uma possibilidade disso, né, já era. A gente vai... Ó, eu produzi prova Vou contra chamar mim, eu falei, assim. por favor, então... Aí, ó, Tá gravado. tá gravado. Joana, brigadão, hein? Ô, gente, obrigada pela participação aí do pessoal do Hey! Fala direito. É bom que pode ter várias... Ei, fala direito. Então, mas eu acompanho vocês já faz um tempinho já. Gosto muito do trabalho de vocês. Acho que essa trazer o juridiquês assim pro comum, tornar ele mais acessível, é um trabalho muito bom que vocês fazem. E, por favor, voltem. Não, mas Sim. esse é um Voltaremos, prazer. gente. Citando a grande ícone brasileira, Inês Brasil, me chama que eu vou. Muito bem, amigo internet. Espero que você tenha curtido aqui esse episódio. Manda aí os comentários, não é uma regra, mas se você quiser quebrar essa, tudo bem. E curtam lá o Rei Fala Direito. Pode colocar lá uma ideia. Ideia, não sei, né? Mas a musiquinha do Ramones, né? E aí fazer uma montagem. Enfim. Nossa. Ai, gente, não posso falar nada no meu próprio podcast. Tchau, Meu amigo direito internet. de- Até mais, tchau.
Música